Que Deus abençoe a sua vida, prefeito. E eu gostaria de agradecer a sua companhia. Muito obrigado, né? Seja bem-vindo aqui na Rádio Sintonia, prefeito do nosso município de Atibaia, Daniel Martini. Bom dia, Daniel. Tá tudo bem, meu amigo? Bom dia, Zilma. Bom dia, Tati. É uma honra para mim estar aqui com você. E é um prazer para todos nós aqui, né? É uma honra muito grande ter recebido o convite. E para mim é uma alegria. A Cacá, né, não pôde vir. A esposa, né? Exatamente. Justamente como a Tati bem colocou, né? Hoje de manhã ela ficou com as crianças, que são 3, e estão numa fase que é uma fase maravilhosa, muito gostosa, que demandam, obviamente, muita atenção, muito realmente, dos pais, né? E a agenda da Camila é intensa, como primeira-dama, e também, obviamente, dentro da profissão dela, ela se desdobra em mais de... Imagino, né? Infelizmente não está aqui conosco, mas ela mandou um beijo para todos vocês também. Manda um beijão para ela também, viu? Até a última hora ela tentou ali viabilizar a vinda, né? Mas realmente as crianças demandavam uma atenção maior agora de manhã. Mas para mim é uma alegria estar aqui. E eu adorei quando eu cheguei no vídeo, que você estava lendo um texto bíblico. Falando, né? Da palavra de Deus, exatamente, né? Não tem nada melhor que começar o dia com a palavra de Deus, né? Agradecendo a Deus. Realmente. Fazendo as nossas orações, as nossas preces. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Que Deus abençoe muito vocês, o trabalho de vocês sempre também. Então você observou, né, Daniel, sim, prefeito, que todas as manhãs, quando eu chego aqui na Rádio Sintonia, olha que paisagem linda que eu já tenho aqui, né? Eu vi, eu adorei. Você viu que paisagem bonita? Olha, se fosse em Atibaia, você ia ver só. Já ia vir aqui para ver se a gente botava um gabinete aqui. Café da manhã com o prefeito, café da manhã com o prefeito. A gente está alugando uma salinha aqui, se você quiser a gente pode negociar. É o café da manhã, já teve vários cafés da manhã com o prefeito daqui da nossa cidade, né? Quero mandar um abraço para o Paulo Afonso, que é o prefeito aqui da nossa cidade. Um abração, querido Paulo. A gente, quando chegou aqui, também falou, né? Do saudoso Sérgio, meu amigo, né? E que todo mundo aí sentiu muito a partida do Sérgio, um grande batalhador, uma pessoa que amava Bom Jesus dos Perdões, entregou bons anos da sua vida para a cidade, para a sociedade. E o Paulo está seguindo também no mesmo caminho. O Paulo que também tem vasta experiência no campo político. Realmente já tem, né? Um querido amigo com muitas passagens também aí em diversas situações pelo poder público. E a gente que é prefeito, a gente sente as dores, né, do cargo e sabe que às vezes os problemas só mudam de endereço. Só muda de endereço, é tudo então, igual, né, prefeito? Então mandar um abração pro Paulo, desejar muita força, muita sabedoria, resiliência na condução aqui da Prefeitura de Bom Jesus. Bom Jesus dos Perdões. Obrigada pela companhia. Seja bem-vindo aqui na Rádio Sintonia e a nossa amiga Tati que vai fazer entrevista, né, Tati? Nossa, é um cargo de responsabilidade. Por isso que às vezes eu até brinco um pouquinho que eu falei que a gente está alugando a sala, porque a paisagem é bonita. Eu sou brincalhona. Muito obrigada, prefeito, de coração. Eu estava até falando da Camille, né, que você falou que ela não pôde vir por questões das crianças que tem. Quem é mãe de criança pequena sabe, é um de 4, uma de 3, ou 2 meninas, uma de 4, uma de 3 anos e um menininho de 1 ano. É uma menina de 4 anos e 8 meses, uma menina de 3, que é o Antônio, tem 3 aninhos, e a Joana tem 1 aninho. E tudo a menina de 4, como que chama? Madalena. A Madalena. Camille, feliz Dia das Mães, Deus abençoe a sua vida. Você está muito bem representada pelo seu marido, pelo pai dos seus filhos. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente, Daniel, quem é o Daniel sem ser o prefeito? Bacana. Olha, eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada por Deus, né? E não pelo momento de vida que estou vivendo, isso faz, vamos dizer assim, não só por isso, né? Mas por toda a minha trajetória de vida. Então, eu sou muito agradecido a Deus pela família em que eu nasci, tenho meus pais vivos ainda hoje, graças a Deus, espero que por muito tempo ainda. Tenho uma irmã também. Minha família veio do Rio Grande do Sul. Eu sou nascido em Caxias do Sul. E quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais se mudaram para São Paulo. E meu pai é aeronauta, na época ele passou no concurso público, que a VASP era uma empresa do estado de São Paulo, e se tornou piloto da VASP, né? E aí em 1989 ele tinha
ele ficava baseado no aeroporto de Congonhas, e em 89 passou a ser baseado no aeroporto de Guarulhos, né? Logo depois que o aeroporto de Guarulhos foi inaugurado. E aí ficava mais fácil a gente morar em Atibaia do que em São Paulo. A gente morava lá na zona sul de São Paulo, no Campo Belo, então para atravessar a cidade para ir para o aeroporto de Guarulhos, ficava mais fácil morar em Atibaia. E a gente mudou para Atibaia em 1990. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã já era nascida, minha irmã mais nova que eu, mas já era nascida. E desde 1990 nós estamos em Atibaia. Né? No começo dos anos 2000 eu fui para São Paulo fazer a faculdade de Direito, sou formado em Direito pela PUC de São Paulo. E em 2009 disputei minha primeira eleição para o cargo de vereador no município de Atibaia. Fiquei como suplente e recebi o convite do prefeito que venceu as eleições naquele mandato, que é o Dr. Denig, querido amigo, médico, uma pessoa extremamente competente, o prefeito que mais fez pela saúde até hoje da história de Atibaia. O Dr. Denig me convidou para ser secretário adjunto de assuntos jurídicos dele. Então eu voltei para trabalhar aí na administração pública no ano de 2009. E aí fiquei 2009 2010 como secretário adjunto de assuntos jurídicos, e na sequência o próprio Dr. Denig falou: Daniel, você não quer me ajudar aqui na chefia de gabinete? O Paulo Catapreta, que aliás, se estiver nos ouvindo, quero mandar um abraço ao querido Paulo Catapreta, que na época era o chefe de gabinete do Dr. Denig, por questões de natureza pessoal e profissional, precisou se ausentar do gabinete. E aí ele inclusive também me indicou para que eu substituísse. O Dr. Denig me convidou também. A gente assumiu o cargo de chefe de gabinete, coordenador de defesa civil entre os anos 2010 e 2011. E aí eu me afastei em abril cheguei de gabinete assumi em 2011. Abril de 2012 eu me afastei para poder ser candidato novamente a vereador. Aí fui eleito nas eleições de 2012, reeleito a vereador nas eleições de 2016, com a maior votação da cidade naquele pleito. Em 2020 disputei minha primeira eleição como prefeito, fiquei em segundo lugar. E agora, em 2024, nós disputamos novamente a eleição para o prefeito. Pela graça e misericórdia de Deus, nós vencemos as eleições. Estamos trabalhando muito, cuidando da nossa cidade. Esse é um pouquinho de quem é o Daniel, né? Contei um pouquinho da minha trajetória na parte política, né? Mas aproveitei para falar, obviamente, né? Sou nascido em Caxias do Sul, não sou natural do estado de São Paulo, formado em Direito, né? Pai de 3 filhos, como você bem colocou, Tati, marido da Camille, que é uma bênção de Deus na minha vida, e se não fosse a minha esposa, dificilmente eu conseguiria conduzir tantas situações que a gente conduz hoje, tanto no poder público quanto questão na vida privada. Camille realmente me ajuda demais, é uma auxiliadora idônea nos termos da palavra, né? Você considera a Camille o seu porto seguro? Vamos começar falando da Camille. Você... Mas deixa eu só passar uma palavra para ele, né? Ele pegou e falou que hoje ele é tudo pela esposa dele, né? E tem aquele ditado popular, prefeito Daniel, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Então, quer dizer, bonito, né? Você valorizar a sua esposa, né? Porque hoje em dia a mulher, a maioria das mulheres são guerreiras, são batalhadoras, né? E você afirma aqui, né, que tudo que você é graças à esposa, né? Ela me ajuda muito, né? De fato, a Camille... Ela soma com você tudo, né? Exatamente. E é o que eu acho que todo mundo busca, né? Quando tem um relacionamento, busca constituir uma família. E, obviamente, toda a nossa fé, toda a nossa segurança repousa no Senhor. Realmente. Em primeiro lugar, Deus, né? Em primeiro lugar, Deus, né? E quando Deus, que inclusive na Bíblia, né? Ele coloca os princípios da formação da família, e ele qualifica a mulher como uma auxiliadora idônea, né? Esse termo auxiliadora, auxílio, né? Em outros termos, outros trechos da palavra de Deus, na sua linguagem original, é utilizado como adjetivo do próprio Deus. Olha que interessante isso. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso, né? Então, quando Deus, na sua infinita sabedoria, ele cria o homem, cria a mulher, e ele cria a família, né? Ele delega papéis muito claros, né, para o homem e para a mulher. E a gente vive uma cultura hoje que tende a desprezar esses papéis, que acha que isso não é saudável, mas quando a gente busca entendimento do Senhor na sabedoria bíblica, a gente vai ver, né, como que Deus cria o homem e a mulher, que são iguais perante a lei, mas são diferentes na sua constituição física, biológica, né? Vocês têm uma capacidade de executar tarefas de forma diferente de nós homens. Multitarefas. Mas né? vocês têm a capacidade de proteger, vocês como provedores e você cristão, eu digo isso porque eu sei que você é cristão,
tomo a liberdade de te chamar de Daniel, se você me permitir, porque agora eu falo que eu não estou fazendo uma entrevista, a gente não está fazendo uma entrevista com o prefeito, mas com um homem de Deus. E é nítido o amor, é nítido o amor que você sente pela sua esposa, como você fala dela. E eu quero saber um pouquinho, como uma comunicadora, como que vocês se conheceram, quanto tempo que você está com ela. Bacana. A gente tem uma história já 14 anos juntos, incluindo a época de namoro, né? Eu conheci ela em 2012, no meu último ano lá como chefe de gabinete da prefeitura. Dia 29 de janeiro de 2012 eu a conheci e ela foi visitar a igreja que eu frequento, né, que é a primeira igreja batista de Atibaia, e a gente se conheceu naquele domingo à noite. E começamos a namorar em abril de 2012, casamos em setembro de 2017, estamos juntos até hoje, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E justamente debaixo desses princípios e valores que a gente compartilha, que a gente comunga na fé cristã, buscando o Senhor em primeiro lugar no nosso casamento, né? Porque dificuldades existem em qualquer relacionamento, num relacionamento de 14 anos, mas eu posso dizer que ao longo desses 14 anos, pela graça e misericórdia de Deus, as dificuldades ou os momentos em que precisou de alguma conversa para alinhar os contextos foram muito poucos, né, em 14 anos de caminhada. Justamente, eu acho que pelo próprio perfil da Camille, o temperamento da Camille, sempre muito disposta a ajudar, sempre muito parceira, muito companheira, auxiliando em tudo, né? E sendo uma mulher também independente sobre esse aspecto, né? Porque ela cuida das crianças, ela tem a profissão dela, a Camille é médica, né? Tem o consultório dela. Trabalha como pediatra, médica, pediatra, super ativa também nas redes sociais. Então a gente tem uma dinâmica de trabalho intensa, familiar, mas graças a Deus a gente se dá muito bem aí e sou muito feliz, me sinto abençoado. De novo, né? A palavra diz que o homem que encontra uma esposa encontra a favor do Senhor, né? Lá em Eclesiastes. E eu sou muito abençoado pela família que tenho, a Camille, meus filhos, e também pela família que eu vi, né? Meus pais, como eu disse no início aqui, minha mãe. Como chama seus pais, Daniel? Meu pai chama Mário Luiz Martins e minha mãe Tânia, né? O seu pai, como você falou no começo, que você veio de Caxias do Sul, por ele ser aviadora, sua mãe, ela era dona de casa, ela só cuidava dos filhos? Minha mãe, quando veio para São Paulo, sim, né? Ela não, vamos dizer assim, antes, quando conheceu meu pai, conheceu no mercado de trabalho, né? Os dois trabalhavam na Marco Polo, né? Uma empresa de ônibus famosa que é lá de Caxias do Sul, né? E eles se conheceram na Marco Polo, e quando nós viemos para São Paulo, minha mãe se dedicou exclusivamente a cuidar da gente, tanto de mim quanto da minha irmã, né? Que é uma das funções também mais nobres que uma mulher pode ter. E mais lindas, né? Mais lindas, né? Hoje é compreensível, a gente entende muitas vezes a dificuldade de uma mulher se dedicar 100% ao lar, porque a dinâmica financeira da sociedade ela mudou, né? Então cada vez mais tem a necessidade da mulher ajudar na composição financeira do lar. E isso faz com que muitas vezes as mulheres tenham que se dividir de N formas, né? Acontece um pouco lá em casa também com a Camille. Mas eu me sinto muito abençoado, privilegiado de ter tido a minha mãe em tempo integral com a gente em casa, né? Então, é algo que faz toda a diferença na vida da família, na vida dos filhos. E é uma das funções, se não a mais nobre, uma das mais nobres dentro de uma sociedade, você preparar os filhos para o futuro, para a sociedade futura, preparando novos cidadãos, criando novos cidadãos, educando de fato, porque educar não é papel da escola. A escola tem papel de transferir conhecimento. Quem educa é pai, quem educa é mãe. Realmente. Né? E a gente não pode transferir essa responsabilidade. Quando a gente começa a transferir essa responsabilidade, a gente começa a ter uma sociedade extremamente problemática sob N aspectos. Né? E que a gente vive muito hoje. Né? Os seus pais moram aqui em Atibaia? Enquanto sociedade. Meus pais moram em Atibaia. Vejo isso com frequência. Mas os sintomas que nós temos da sociedade hoje, quando a gente busca, tem algumas razões. Né? E uma delas vamos dizer assim, a desestruturação da família, que pode vir por N motivos. Né? Mas de fato a gente tem uma crise de sociedade. Né? Algumas bandeiras, eles de fato defendem a desestruturação da família, o que é um absurdo. A gente fala, não é possível que alguém defenda isso. Sim, defende isso. Alguns campos políticos ideológicos defendem isso com clareza. E outros não defendem com clarezas, agem de modo mais sutil. E a gente tem visto, né, se a gente não tomar cuidado, se a gente não entender a importância estrutural da família dentro de qualquer sociedade, a
A gente pode ir para um caminho que não tem volta. Então é algo extremamente preocupante que a gente tem que estar sempre atento. Pegando o gancho daquilo que você falou, você como pai, você como prefeito de uma cidade, que é uma das maiores cidades da região Bragantina, que é Atibaia, cristão, você foi cristão a vida inteira? Seus pais sempre tiveram essa preocupação de criar os dois filhos, tanto você como sua irmã, na igreja evangélica, na igreja cristã, e você transferiu isso como prefeito, como pai, como provedor mesmo, de olhar para os seus com carinho e falar assim, não, eu como prefeito eu vi muita coisa, eu vejo muita coisa que não é legal, mas você se preocupa em estar presente o tempo todo e falar do amor de Deus. Você acha que isso muda totalmente a sua história, a sua convicção e a convicção da sua família, daquilo que você sempre acreditou? Totalmente, completamente. Graça e misericórdia de Deus em primeiro lugar na vida de todos nós, né? Então eu comecei minha caminhada mais próxima de Cristo em 1992, dia 7 de fevereiro de 1992, é o dia que eu entendi a minha condição de ser humano, pecador como todos nós. Mas você foi através de quem? Distantes da glória de Deus, através da minha mãe. Minha mãe me conduziu até ao Senhor, por assim dizer, por meio da igreja evangélica. Aceitei a Cristo, que é a forma como a gente diz no meio cristão evangélico, né? Quando a gente reconhece a nossa condição de pecador e que por isso e por si só nós estamos separados de Deus, e a única forma da gente se reconectar com Deus é através do reconhecimento do sacrifício de Cristo por todos nós, né? Ele veio, viveu, morreu, derramou sangue. Morreu cada um de nós, né? Exatamente, Sofreu. morreu no nosso lugar. Exatamente, é o derramamento de sangue que nos justifica, por nós. né? E esse é o caminho da reconexão com Deus. A própria palavra diz, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando a gente olha para esse texto, a gente pode ter duas conclusões. Ou esse cidadão que disse isso é o maior mentiroso da história, ou ele está falando a verdade. E aí cabe cada um de nós a escolher, né? Quem é Cristo na nossa vida? Eu não tenho dúvida. O quanto ele é importante para cada um de nós, né? E tudo que ele disse como verdadeiro é. Realmente. Né? Então, se ele é o único que nos conecta com Deus, ele é o caminho, de novo, pela graça e misericórdia dele, eu tive esse entendimento e entreguei minha vida a ele. Em 7 de fevereiro de 1992, quem estava ministrando a palavra naquele dia na igreja era o falecido pastor Oscar Bedori, querido Oscar Bedori, pai do Odair Bedori, avô de muitos dos meus amigos que são da família Bedori, inclusive o Adriano Bedori, que tem uma trajetória política também. E desde então eu caminho, vamos dizer assim, buscando o Senhor todos os dias, com todas as falhas que a gente tem, buscando acertar. Somos seres humanos, somos falhos, né? Exatamente, a vida cristã é um processo, né? Ninguém nasce pronto, Não. ninguém estará pronto, a não ser o dia que nós partirmos dessa terra aqui, né? Daniel, Agora, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Ah, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que você foi, né, à procura de Deus, tal. Você foi no amor ou você foi na dor, né? Porque às vezes a gente vai na dor, à procura, e a gente vai no amor, né? Eu era, em 92 eu tinha 10 anos de idade. Ah, então você foi novinho, né? Exatamente. E foi Praticamente. por insistência da minha mãe, por convicção da minha mãe, que seria muito importante para nós entendermos os princípios de Deus, o amor de Deus na nossa vida, e minha mãe insistia muito em nos levar para a igreja. Olha, né? que maravilha. E usava, obviamente, aquilo que era interessante para mim para conseguir me convencer na igreja. Né? Ela falou, se você não for comigo de quinta-feira na igreja, eu não vou deixar você jogar bola no domingo. Né? Criança, ela falou, né? não, mãe, eu vou, com certeza. Então, a graça e a misericórdia de Deus, eu tive esse entendimento nos cultos e até hoje permaneço firme na igreja. Né? Meu pai é católico, a minha mãe é evangélica e minha irmã também é evangélica igual a mim quanto a minha mãe. Então você foi com 10 anos de idade. Exatamente. Então você vê que a sua mãe já fez uma alicerce na sua vida, como muitas mães fazem, muitos pais, né, que levam seus filhos, já fez uma alicerce na sua vida com 10 anos de idade, você era criança. Exatamente. E você vê a importância de Deus na sua vida. Porque eu sempre falo, né, que nós não somos nada sem Deus, né? Ele é o nosso bem maior. Eu falo que o nosso bem maior é Deus, que seria de mim, Zilma, que seria de você, Daniel, que seria da nossa amiga Tati, de cada um de nós, sem ele, né? Então, quando ele sabe o poder dele na nossa vida,
a gente é feliz. Exatamente. Né? E aí, pegando gancho, a mulher sábia, ela edificou. Realmente. Que é outro versículo bíblico. A né? tola destrói, né? É, E a sábia edifica o lar. Então, eu considero minha mãe uma mulher muito sábia. Sábia mesmo. E é por conta dela e de toda essa insistência que a gente, né, encontrou os caminhos do Senhor. E aí, te respondendo, Tati, isso faz toda a diferença na vida da gente, obviamente. Quando a gente entende os princípios e valores cristãos, a jornada, o processo de transformação contínua, de renovação da mente, de busca diária e constante do Senhor, faz muita diferença na vida de todos nós. Que, de novo, pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Não é por mérito próprio, e quando a gente entende isso também muda tudo. E aí eu tento, sem dúvida nenhuma, trazer isso para a minha realidade de vida. Até mesmo como prefeito? Totalmente como prefeito, porque a gente não... Eu não visto capas diferentes, nós somos o que nós somos, né? Então eu sou a mesma pessoa, eu sou o mesmo Daniel que é o prefeito, que é o advogado, hoje estou licenciado na minha profissão de advocacia, e o Daniel também dentro de casa, né? A gente não consegue, como é que eu vou te dizer aqui, ó, então tô tirando essa camisa de prefeito, agora estou botando... Não, as coisas elas se convergem o tempo todo, né? E na vida da gente assim. E eu tenho um entendimento que se eu não conseguir governar a minha casa, né, como é que eu vou governar uma cidade? Realmente. Então eu preciso conseguir governar a minha casa, bem a minha casa, meus filhos, né? Para que a gente possa ter tranquilidade para poder governar a cidade. Porque se às vezes as coisas não estão bem na casa da gente, a dificuldade da gente conseguir desempenhar nossos papéis na sociedade, independente da profissão e da atividade, é mais difícil. Né? Muitas vezes o sujeito, o trabalho não está indo bem. Aí você vai entender, mas por que não está indo bem? Por que está falhando no trabalho? Alguma coisa está acontecendo em casa, né? Tem uma vida que está desestruturada, um casamento que está ruindo, um problema familiar maior. Então, isso é muito complicado. Então, eu busco estar presente, sim, né? Dentro da medida do possível, porque obviamente a prefeitura ela acaba demandando muito de nós. A gente não tem sábado, domingo, não tem feriado, não tem dia, não tem noite. E a gente vive um momento que a sociedade ela acaba achando que tudo é culpa da prefeitura, tudo é culpa do prefeito. Esses dias mesmo, eu estava trabalhando, o pessoal falou assim, Daniel, teve um influenciador digital aqui que marcou você num vídeo em relação a um acontecimento que ocorreu em Piracaia, pedindo que eu tomasse providência. E aí, tudo acaba sendo culpa do prefeito. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu estava chegando aqui e eu recebi uma ligação de um querido amigo, vereador extremamente responsável da cidade de Atibaia, para me alertar de uma situação que requer uma atenção do poder público, e eu acho que deve ser comum aqui em Bom Jesus dos Perdões também, às vezes um ou outro animal escapa e o cavalo vai para a rua, né? E a culpa é do prefeito. Obviamente esse vereador, o Derek, mandar um abraço para ele, que é o nosso presidente da Câmara, ele sabe que a culpa não é do prefeito, mas são ações que demandam uma atenção da prefeitura. E ele me ligou e falou, Dani, tem uma situação que requer um cuidado, porque tem um animal que escapou de algum dono, provavelmente, mas está solto e pode ter um acidente e tudo mais, vamos ver o que a gente consegue fazer para recolher o mais rápido possível. Eu falei, sem dúvida nenhuma, inclusive na hora que eu cheguei aqui eu estava fazendo algumas ligações era por conta disso. Mas desde problemas que você não tem nada a ver com a história, como esse que eu sei de Piracaia, assim como um animal que alguém soltou na rua ou escapou de um particular que deveria estar cuidando do animal, né, acaba virando problema do prefeito. Aliás, falando sobre isso, animal solto, né, é bíblico, né? Se a gente olhar o Pentateuco, livros do Velho Testamento, trazia a responsabilidade civil lá atrás já. Então, se o seu boi escapar do seu pasto e matar alguém na rua, você vai ser responsabilizado por isso. Você é responsável, realmente. Né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela tem solução para tudo. Ela é mais atual que o jornal de ontem. Então, não tenha dúvida. Quem olha para a palavra, entende a palavra e tem uma vida que caminha com o Senhor, encontra no Senhor o refúgio que precisa, o seu porto seguro e absolutamente todos os caminhos, todas as instruções necessárias para ter uma vida saudável e uma vida que reflita a glória de Deus, né? O problema nunca foi o Senhor, o problema é sempre o homem. São sempre as que pessoas. Escolhe um caminho que muitas vezes não é aquilo que Deus desejou. Daniel, eu fiquei sabendo por algumas fontes que você sempre foi na sua escola um menino que sempre se destacou, sempre quis ser líder desde então. E você levou isso para a sua caminhada, para a sua juventude, você já sabia aquilo que você queria.
e aonde você queria chegar, você sabia que você queria exercer a carreira política? Ou isso entrou na sua vida assim, conforme as coisas foram acontecendo? Eu acho que um pouco dos dois. Mas desde adolescente, na escola, a gente sempre estava muito envolvido em todas as atividades. Então eu sempre fui muito assim, sempre fui muito participativo, questão esportiva, enfim, desde a própria igreja também, sempre trabalhei muito trabalho voluntário, né? Dediquei algumas férias da minha vida como voluntário no acampamento da Palavra da Vida. Aliás, um abraço a todo mundo da organização Palavra da Vida aqui, que é maravilhosa, que é a sede em Atibaia, está mais de 75 países no mundo, a sede no Brasil é em Atibaia, junto com o Seminário Bíblico Palavra da Vida. Então eu sempre tive em movimentos, né? Sempre em movimento e às vezes liderando algumas situações, de algo que acontecia de forma muito natural. Na escola tinha um grêmio estudantil e que também começou a nos puxar um pouquinho para essa questão de cuidar da cidade, ter projetos para cuidar da cidade. E isso devagarinho foi uma semente que foi plantada no meu coração e os anos foram se passando e Deus foi conduzindo por esse caminho. Onde você estudou? Externato São José. Em Atibaia eu estudei no externato durante todos os anos que eu estava em idade escolar e depois fui para São Paulo e fiz faculdade na PUC de São Paulo, faculdade de Direito. E aí devagarinho esse desejo por cuidar da cidade, ele foi brotando no meu coração. E as respostas em relação a esse desejo são dadas pelo Senhor, né? A palavra diz que o coração do homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta. Realmente. Então eu sempre coloquei todos esses projetos na mão de Deus, né? Ó Deus, Senhor, se for da tua vontade, que esse projeto se concretize, né? Se não for da sua vontade, me tira desse negócio e me leva para onde é a tua vontade. O que o Senhor quer da minha vida? Não importa o que seja, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Ele é o nosso advogado fiel, né? Exatamente. Ele é o nosso advogado fiel. A direita do Pai e nos defende ali constantemente, né? E é fiel para nos perdoar também de todas as nossas falhas, né? Desde que a gente busca esse caminho. Então, toda a minha trajetória, Tati, Zilma, eu sempre coloquei diante de Deus, sempre. Deus, se for a tua vontade é essa, que assim seja, se não for, né, que o Senhor me conduza por outro caminho. E dê sabedoria para outro caminho. Eu também sou assim, Daniel. Tudo que eu faço na minha vida, projetos, eu peço para Deus, né? Se for da vontade dele, né? Se for da sua vontade, que dê certo, senão tira do nosso caminho, né? Porque ele, em primeiro lugar, é a nossa autoridade. A nossa autoridade maior é Deus. É Deus. Então, tudo que a gente faz, em primeiro lugar, a gente tem que pedir a permissão para ele, né? Porque hoje dessa vida nada é nosso, né? Somos administrador aqui nessa vida, né? Tudo que a gente tem, a gente somos administrador. Quem comanda é Deus, né? Daniel, e você acredita que por você ter vindo da área de direito, já ter uma profissão formada, isso mudou a sua vida em relação à política? Quando você começou como vereador, quando você começou até mesmo no gabinete, que foi a história que você falou no começo da entrevista, você acha que isso mudou, fez sentido para a sua vida ou não? Sim, totalmente, né? Sendo bem assertivo na resposta aqui, Tati. A faculdade de Direito, ela trabalha com muitas disciplinas que são o centro da administração pública, né? Seja do trabalho de um vereador, de um secretário adjunto de assuntos jurídicos, do chefe de gabinete ou de um prefeito. Quem tem um entendimento jurídico e das legislações que regem o poder público tem uma facilidade maior para entender toda a dinâmica, para se posicionar de modo mais, vamos dizer assim, adequado, né? E ter efetividade na atuação. Então a formação jurídica me ajudou muito em toda a minha trajetória pública, não tenha dúvida disso. E você mudaria alguma coisa, assim, daquilo que você estudou, ou esse ano é ano de eleições, e você mudaria na Constituição ou alguma coisa assim, tanto para prefeito como para vereador? Isso estende para todos os senadores, deputados, alguma coisa que no seu ver, como uma pessoa, eu nem estou falando como prefeito, eu estou falando como advogado, como uma pessoa que tem visão de leis, você mudaria alguma coisa
para que o nosso Brasil fosse um Brasil melhor, ou que as pessoas, os nossos governantes fossem, tivessem alguma coisa mais conceituada, eu não sei se é essa palavra, mas mais firme nas leis? Sem dúvida nenhuma, Tati. Tem alguns posicionamentos em relação a diversas pautas. Para não me alongar muito, vou tentar ser bastante breve aqui, mas eu acho que a gente precisa urgentemente, e todo mundo fala isso, mas é muito difícil colocar em prática, né? E colocar na rua o que a gente chama das reformas que precisam ser feitas no Brasil. Nós precisamos de uma reforma política para ontem, seja para a diminuição do número de cargos do Poder Legislativo de um modo geral, principalmente em Brasília, quando a gente olha para uma Câmara de Deputados com 500 e tantos deputados. Muito. Qual é o sentido, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar o Congresso Nacional. É uma estrutura muito grande e que é super importante o Poder Legislativo dentro de uma nação, mas eu acho que ele pode ser melhor equacionado. Mas não é só isso. Quando a gente está num país em que a gente tem eleição a cada 2 anos, isso é um disparate, porque o Brasil ele praticamente para a cada 2 anos para você fazer eleições. A cada 2 anos. Uma é municipal e na outra é federal e estadual. E para mesmo. E vai parando no Brasil. Então a gente precisaria ter unificação das eleições urgentemente. Então, escolher um ano para fazer as eleições federais e estaduais e municipais. Essa proposta veio durante a pandemia. 2022 era um ano eleitoral. E ainda a gente estava saindo da pandemia, né? 2022 sim, 2020 e 2020 também. A gente teve a oportunidade em 2020 de não fazer eleições em 2020, jogar tudo para 2022, por exemplo, e começar a unificar o período eleitoral. Mas não fizemos. Tem PEC tramitando sobre isso, e é algo que eu acho que seria importantíssimo dentro de tantas reformas que a gente precisa fazer no Brasil. A gente precisa de uma reforma administrativa, né? O que é a reforma administrativa? Eu estou falando exatamente das regras que disciplinam o funcionalismo público do Brasil. Quando eu falo de funcionalismo público, são os servidores concursados, aqueles que prestam concursos e entram na estrutura federal, estadual e municipal. A gente precisa de regras mais atuais, mais claras, mais dinâmicas para o funcionalismo público, para valorizar os servidores que trabalham e entregam muito em cada uma das suas respectivas funções, mas também para dar um dinamismo para a administração pública, poder substituir aqueles que não entregam nada. Né? Em toda e qualquer instituição, organização, você tem aquelas pessoas que performam muito bem e aquelas que não performam muito bem. É assim dentro da igreja da gente, no time de futebol da gente, na escola da gente, na família da gente. Tem uma turma que dá trabalho, tem uma turma, em todo lugar. Todo lugar tem. Todo lugar tem. E não é diferente nas estruturas públicas. Então, aqueles, obviamente, que não performam, que não entregam, precisam de ferramentas mais dinâmicas para que a substituição possa ser feita, porque isso atende ao interesse público, atende ao administrado, ao cidadão que precisa de um serviço público de qualidade. Então, a reforma administrativa é urgente e pouca gente topa falar sobre esse tema e pouca gente topa fazer reforma sobre isso, porque o corporativismo é muito grande. Mas essa é uma pauta que precisa ser enfrentada pelo governo federal urgentemente. Né? Uma outra reforma importantíssima é a reforma tributária. A gente tem um projeto de reforma tributária em trâmite, que é a reforma perfeita? Não é perfeita. É melhor que o sistema que está hoje? É melhor, mas não é perfeita. Mas dá para que melhorar muito essa reforma que está sendo feita. Então, são pautas importantíssimas que precisam ser tratadas. Sem entrar nas penais, né? Quando a gente entra em matéria criminal, redução da maioridade penal, uma rigidez maior da legislação penal no Brasil, né? A gente tem uma cultura hoje que está tentando ser instalada por parte ideológica de alguns governos no Brasil, que o criminoso ele é vítima. O criminoso ele não é vítima, gente. Ele não é vítima de nada. Todo mundo faz escolhas todos os dias, independente da sua situação social. Todo mundo passa por dificuldade. Mas não é porque você passa dificuldade que te legitima a cometer um crime e ser tratado como vítima pelo Estado. Ou porque você é pobre, ou porque você está na favela, ou porque seu pai morreu, sim, ou porque você não conheceu a Deus. A gente sempre arruma uma desculpa para nos justificar. Isso é qualquer pessoa. Então, exatamente. E essa inversão de valores, né? Tem assuntos que mexem muito com a gente, né? E depois que eu me tornei pai, mexem ainda mais. Muito, né? Mais, então, tem a família, né? Tem filhos. Exatamente. Quando você vê alguns crimes hediondos aí envolvendo crianças, assim, meu Deus, é um negócio que mexe muito com a gente. Questão de abuso infantil,